Aqui é o Rafael, livreiro da Martins Fontes Paulista, e hoje nós estamos aqui para mais uma das nossas lives, né? Hoje é um dia bastante especial, bastante interessante. Temos um jovem escritor na casa e vai ser bem gostoso esse nosso bate-papo. Primeiramente, eu gostaria de dar aquele famoso recadinho para vocês, né, que é uma felicidade enorme representar a Livraria Martins Fontes Paulista neste momento, neste bate-papo, nessa live, e dizer para vocês que o nosso espaço é absolutamente democrático, aberto a todas as pessoas, independente de gênero, etnia, credo, idade, orientação sexual ou convicções políticas. Que todos os leitores e participantes sintam-se bem-vindos e acolhidos por nossa equipe. É importante dizer que o acervo da nossa livraria possui mais de 200 mil títulos à pronta entrega, disponíveis em nossas lojas e também no site martinsfontespaulista.com.br. Bem como é importante dizer para vocês também o quão bacana é vocês virem até a loja e passar pelo nosso saldão. Nós temos mais de 40 mil livros disponíveis com descontos de 30% até 80%. Então vale demais a pena estar conosco. Hoje é um dia bem interessante. Falaremos sobre literatura contemporânea e o processo criativo do grande escritor e super jovem Alex Sens. Alex Sens é um escritor contemporâneo e estará conosco daqui a pouquinho. Esperamos apenas aí a entrada do nosso queridíssimo escritor para começar esse incrível bate-papo, né? O Alex Sens, conversamos um pouco durante essa semana, ele mostrou uma extrema simpatia e generosidade e aceitou o nosso convite. Então hoje é um dia bem gostoso, bem legal, e nós estamos muito felizes de participar aqui desta live com ele. Vamos lá então, ele já está por aí, aguardando o nosso queridíssimo Alex Sens. Boa tarde, tudo bem, Alex? Oi, Rafael, tudo bem? Tudo bem, e você como vai? Tudo bem também. Tá me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem, você escuta bem a gente? Também escuto. Ai, que bom, que bom. Alex, prazer imenso estar com você. Muito grato pela sua participação, aceitar o nosso convite. Hoje o bate-papo ele é muito gostoso, muito saudável e profundo. Afinal, é o que a sua literatura propõe. Alex, posso começar com uma breve apresentação? Pode sim. Que bacana, vamos lá então. Bom, pessoal, o Alex Sens, ele é escritor, nascido em 1988 em Florianópolis, Santa Catarina, e radicado em Minas Gerais. Ele é autor dos livros Esdrúxulas, de 2008, Trincada, de 2009, O Frágil Toque dos Mutilados, que é este livraço aqui. Eu terminei essa semana e fiquei impressionadíssimo com a pungência da literatura desse jovem rapaz. Corações Ruidosos em Queda Livre, de 2018, e o segundo volume do que ele propõe a ser uma trilogia, que é A Silenciosa Inclinação das Águas. Este livraço aqui, de 2019, saiu ano passado. O Alex Sens publicou então esses dois volumes fantásticos pela editora Autêntica, nossa companheira e parceira de livros dessa realidade livresca. Alex Sens, você também teve aí uma participação bem importante no cenário da literatura contemporânea brasileira, porque no ano de 2002 você foi vencedor do prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura, né, na categoria Jovem Escritor, com esse romance de estreia, O Frágil Toque dos Mutilados. Você ganhou esse prêmio aí, já super jovem, com pouco mais de 20 anos, impressionando a academia, né? E você também foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura em 2016 e semifinalista do Prêmio Oceanos, também em 2016. Que belíssimo currículo para um jovem escritor, Alex. Obrigado. Alex, eu acredito que o papo hoje ele é um papo bem orgânico para amantes de literatura, para quem conhece a sua obra e também para quem quer conhecer. Então, a princípio, muito me impressiona você ter uma escrita tão visceral, tão profunda, lírica,
e ser tão jovem, né? Você publica esse romance de estreia com um pouco mais de 20 anos, já premiado. Você tem aí um presente, né? Eu sinto dessa maneira, a apresentação da Márcia Tiburi, né? Sim. No Frágil Toque, é um texto lindíssimo que ela faz e apresenta-nos muito bem o que você escreve. E para sentir um pouco, né, quem é esse escritor, quem é esse grande ser de capacidade única de escrita, eu gostaria de saber um pouco da gênese dessa vida literária, Alex. Como que foi o início para você desse universo literário, sabe? Como que foi o início das suas leituras? O que você leu? O que te comoveu? O que te moveu? O que te trouxe epifanias aí logo quando você era um pequeno garoto, Alex? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite para ter esse bate-papo tão legal e também agradecer tuas palavras, né? Eu não sei se eu sou tudo isso, não, Assim, mas eu agradeço muito essas palavras e, bom, eu acho que tudo começou com a minha mãe, porque ela lia para mim quando eu era muito criança, né? Muito novo ainda. Então eu era alimentado tive esse privilégio, tive essa sorte de ser bastante alimentado com literatura, os irmãos Grimm, Hans Christian Andersen também. Então já fui crescendo ouvindo fábulas e contos de magia e tal. E aí, mais ou menos quando eu tinha 11, 12 anos que eu comecei a ler bastante. Aí foi uma coisa que eu descobri depois de uma fase que eu estava muito interessado em fazer vídeo. Meu pai tinha uma câmera e eu sempre fazia umas historiazinhas, eu me filmava, eu fazia tudo um roteiro. Então eu nossa, comecei numa criação assim mais visual, mas que continha ali uma história, né? E depois eu passei para leitura. E aí foram assim, foram leituras juvenis, né? Série Vagalume, A Rua do Medo, do R.L. Stein. E, e foi uma coisa que não parou. Eu comecei a ler esses livrinhos e eu fui devorando assim. E a partir do momento que eu vi que dava para criar uma história e também ter um livro que eu pensei nessa coisa da escrita. caramba, que legal, né? Porque você está aí no plano dos clássicos, né? Foi iniciado nos clássicos, Sim, mas a princípio você já tem uma relação com a narrativa, né? A narrativa oralizada, quer dizer, você já prospectava, mesmo que de uma maneira inconsciente, a construção, a elaboração, né? Através da criatividade de narrativas, né? Isso já é sim. muito interessante, já é muito espontâneo, né, da sua parte. Muito legal ouvir isso. O ponto em que eu acho interessante, Alex, fazendo uma pesquisa um pouco, né, dessa sua jornada literária, é que você começa a escrever ali por volta dos 13 anos de idade. É isso mesmo, Alex? Sim, É. eu O que você decidi escrevia escrever. nesse período? Como? O que você escrevia nesse período, sabe? Tão jovem, uma maneira espontânea escrevendo, que você escrevia contos, você escrevia poemas, o que que era? Na verdade, eu já comecei com romance. Comecei com um romance bem, assim, curto. Não era um frágil Toque dos Motivados, mas era um romance mais curto. E, e foi legal, porque, como eu falei, eu estava lendo muito a série Vagalume, que tinha muito suspense, muita história policial, um pouco de terror também. Eu estava numa época muito fascinado por terror. E Uhum. aí depois, isso veio depois que eu ganhei um concurso na escola de redação. Aí esse concurso de redação eu pude conhecer o Ziraldo, o ator que fazia o Menino Maluquinho. Então foi uma coisa assim, depois dessa redação que eu vi que dava certo escrever, que era uma coisa bacana que eu podia desenvolver também, né? E aí Nossa, eu acho. e aí eu fiz essa história, esse romance juvenil, que era a história de um menino meio psicopata, de 14 anos, que fazia um monte na escola e era super ruim. E aí a professora leu na escola esse meu livro, leu para minha turma da sétima série, leu para a turma da quinta série,
E uma coisa que eu já comentei, às vezes, com os amigos, até em encontros, assim, eventos literários, que eu nunca vou esquecer, que foi o fato dessa quinta série, que era, né, 2 anos mais novos do que eu, os alunos eram 2 anos mais novos. Eles prepararam uma festa surpresa, e aí entrei na sala, assim, na hora eu nem sabia da festa, achei que era um encontro para falar do livro, e aí eu entrei na sala de aula, quando eu olhei assim para a lousa, tinha um monte de ilustração, só que só de criança assim sangrando. Tinha uma faca para tudo quanto é lado. E aí foi uma coisa que eu fiquei. Aí nesse momento foi o que me impactou, o peso da escrita, né? Como uma história mexe com as pessoas, e isso me marcou bastante. Aí eu parei assim, eu dei até um passo para trás e pensei, nossa, como escrever não é qualquer coisa, né? Porque para as crianças fazerem esse tipo de ilustração e tal, eu fiquei bem impressionado na época. Mas era uma coisa que eu gostava muito. Eu tava nessa vibe de terror, de sangue, de, de morte e tal. E é uma coisa e a morte também é uma coisa que me acompanha até hoje, né? É, eu vou perguntar num futuro próximo um pouco sobre essa temática, seguramente, né? Mas já é interessante de ver como na Gênese você já tem esse mote, né? Esse mote de criação. O Edivan mencionou há pouco aqui no chat algo bem interessante, né? Foi o quão Hum, importante é a escola no processo de iniciação da escrita, né? sim, Esses estímulos, esses concursos literários, as aulas, né? O processo de familiarização, né, sim. Alex, é importante, né? Pelo que você mencionou, para você também é parte estrutural desse momento, né? Sim, com certeza. Eu não estava numa escola assim que projetava tanto a leitura, apesar da professora ela lia livros para gente em sala de aula. Também tinha isso. E aí eu fui pegando, né, aqui e ali, amigos que liam, que indicavam o livro, a professora que indicava o livro, meus pais. Mas com certeza a escola é sempre importante, deve, né, ser importante nessa questão. Legal demais. E para a gente desdobrar um pouco mais esse período, Alex, eu tenho algo comigo e que sempre pulula na mente, especialmente algo sobre a escrita, né? É difícil explicar como a gente começa a escrever, de onde vem tudo isso. E eu queria fazer uma pergunta para você, né? Para você, escrever é uma necessidade? É uma necessidade subjetiva? Por que que você escreve? Por que você começou a escrever? Porque eu escrevo deve ser a pergunta mais difícil do universo, né? Mas essa coisa da necessidade ela é tão orgânica porque eu não sei de onde vem, mas às vezes eu não tenho nem tempo, não estou com tempo para escrever determinada coisa, ou eu não fui influenciado por nada, mas surge uma ideia. Existe essa necessidade, sim. Eu acho ela muito quase fantasmática, assim. É estranho como a gente precisa de uma coisa, né? Para mim, escrever é praticamente como respirar, me alimentar, beber água. Eu preciso escrever. E quando eu fico um tempo que eu falo, não, eu vou parar e vou tirar um mês assim sem escrever, mesmo que eu não trabalhe num texto novo, já estou maquinando alguma coisa nova, já estou pensando num conto, numa ideia que sempre surge a partir de uma música ou de um filme. Então, assim, a necessidade, eu não sei de onde vem, mas ela sempre está ali. E por que eu escrevo vem dessa necessidade mesmo, né? Eu acho que talvez seria porque eu não escrevo, né? Por que não escrever, sendo que é uma coisa tão prazerosa. Então, eu acho que é a coisa que mais me dá prazer
com a qual eu mais me sinto realizado também. Legal, legal mesmo. É importante, eu queria muito escutar isso de você, porque já nessa jornada tão jovem, né, adentrando na vida literária, eu tinha essa curiosidade, né, para fazer essa pergunta para você, Uhum. para saber como que vem isso, né? E aí, partindo dessa ideia da escrita, Alex, eu fiquei pensando, você tem um dado momento que você transita, né? Você sai do momento dos esboços, da escrita descompromissada, digamos assim, de uma escrita orgânica, espontânea, Do para rascunho, né? lapidar isso, né? Existe um Uhum. processo de lapidação. E você chega um dado momento em que mergulha, né? Você se entrega, se dedica, você decide entregar-se ao ofício de escritor, né? Sim. E esse é um momento que eu sempre penso, e lembro de um livro estrutural importantíssimo para quem escreve, né? Que é o Cartas a um Jovem Poeta, do Hilke. Sim. Primeira pergunta, eu queria saber se você leu esse livro e se leu, o quão importante ele foi para você. E o outro ponto é, como foi essa transição? Decidir ser escritor? Vencer inseguranças, prospecções futuras. Existe uma relação muito difícil da sociedade, como algo, a escrita é só abstração, etc. Como foi esse momento quando você decide ser escritor, Alex? Então, respondendo a primeira pergunta do Hilke, né? Sim, eu já li o livro, não faz tantos anos assim, acho que faz talvez 5 anos, eu não sei, mas me marcou muito, mais talvez a forma, né, a linguagem, e depois eu percebi na linguagem também, eu fiquei muito tocado pelo conteúdo, claro. Não sei se foi tão importante para a formação, né? Eu já tinha começado a escrever e até já tinha ganho prêmio também do governo de Minas, mas me, mas me, mas me lançou várias verdades, né? Várias perguntas sobre essa questão da criação, sobre a importância, os porquês, os motivos que a gente escreve. Mas foi sim um livro bem. Eu achei um livro muito bonito na época. E confesso que eu preciso reler. É um livro para se reler, né? Eu acho, não é qualquer livro. É um E trabalho atemporal, né? sim, com certeza. E a outra questão era quando eu me descobri, né? Escritor. Isso, quando você se descobre, quando você decide ser escritor, né? Os Ah, sentimentos, a foi. ignorância, né? Foi exatamente assim. Eu já vim escrevendo desde os 13 anos, mas a partir dos 17 eu estava com dúvida do que fazer, de que faculdade fazer. E aí eu estava 17, 18, eu não sabia, eu estava pensando em letras, eu estava pensando em psicologia e acabei não fazendo nada. Eu fiquei pensando, eu vou esperar um tempo para ver o que que eu quero. E aí tive apoio dos meus pais. Quando eu estava ali nos 17, 18 anos, eu falei para eles, eu quero tentar só escrever, eu quero ir atrás de concursos, participações em antologia, tentar até vender os meus textos para alguma revista. E eu comecei a trabalhar muito nisso, escrever para fazer uma obra, não só fazer uma obra, mas tentar ganhar algum dinheiro, começar uma experiência literária tanto no mercado quanto assim pessoal, né, íntima. E e aí aconteceu assim quase de forma natural. Eu não fiz o vestibular, não fiz faculdade, comecei a escrever e aí deu certo, porque eu comecei a participar de antologias, porque eu conheci muitas pessoas de blog, né, naquela época, 2007, 2008, uma época que os blogs estavam muito em alta, e aí participei das antologias, depois eu consegui até vender contos para revistas e comecei a escrever resenhas também, críticas literárias, que era uma forma também de
de colaborar, né, com esses veículos culturais. E, é, e aí, a partir dessa coisa de só escrever e não fazer uma faculdade, que aí eu pensei, então eu vou levar isso a sério. Eu acabei não fazendo nenhuma faculdade mesmo, por enquanto, ainda não é uma coisa que eu fechei as portas, e me joguei mesmo na escrita. Aí eu comecei a escrever muitos contos, eu estava muito naquela coisa de poesia e conto, não tinha escrito um romance. E aí, em 2008, quando eu fiz 20 anos, eu lancei o Esdrúxulas, que é um livrinho bem curto de edição própria, né, edição do autor mesmo, pela Câmara Brasileira de Jovens Escritores do Rio de Janeiro. Aí eu paguei, né, meu pai pagou a edição, aí eu vendi todos os exemplares, consegui vender tudo, e depois eu fiz o Trincada, que é um livro artesanal. Aí eu fiz lá o papel, minha mãe ajudou a pintar, a gente fez capa por capa, foi uma experiência bem legal. E aí quando eu vi que, a partir desse livro de contos, né, os Drúxulas, que eu vi que era uma coisa que não tinha volta. Eu estava nesse universo e precisava escrever. E aí a oportunidade do prêmio Governo de Minas Gerais foi uma coisa que eu nem estava procurando, surgiu. Aí eu pensei, eu vou mandar a minha inscrição, né? E aí consegui, aí eu ganhei. Alex, é legal você citar essas experiências primeiras, né, de publicação. E uma dúvida, assim, algo que eu fiquei pensando, eu falei, poxa, eu acho importante perguntar para ele, né? Sim. Eu tenho uma grande curiosidade de saber o seguinte: quando você pensou nesse drama, nessa narrativa, esboçando as primeiras ideias, você já tinha o propósito de fazer uma trilogia? Ou isso foi acontecendo? Isso aconteceu quando eu estava terminando de escrever o livro. Foi o final de 2013, foi em setembro, outubro de 2013, eu estava terminando o Fraude Toque dos Mutilados e pensei, nossa, eu me apeguei muito aos personagens, é uma coisa estranha também que acontece. Aí o famoso polvo. Que capa linda. A E autêntica caprichou no trabalho gráfico também, sim, né? é uma capa do Diogo Drosch, que eu amo. Nossa, eu sou fascinado pelo minimalismo da capa e pela força que ela tem. E aí foi isso. Quando eu estava terminando de escrever, como eu já estava muito apegado aos personagens e também vi que eles tinham muita história ainda para contar. Eu não ia conseguir parar só nesse livro. Eu pensei, vai ser uma trilogia. E eu nem imaginei que ia durar até. A gente já está em 2020 e eu ainda estou ali no primeiro capítulo do último livro. Então tá sendo uma saga. Já faz 10 anos a escrita efetiva mesmo dos livros. O Alex, e como que é? A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, né, dos desdobramentos, mais especificamente dos romances. Mas como é conviver com essas personagens, né? No dia a dia, no café da manhã, nos processos oníricos, você sonha com essas personagens, você bate um papo ali na sua intimidade com elas, porque são pessoas assim para lá de interessantes e intensas, né? Você tem uma relação íntima com essas personagens? Infelizmente, eu nunca não tive esse privilégio de sonhar com os personagens. Queria muito. Acho que talvez até tenha sonhado e não lembre, né? Mas sim, às vezes quando eu estou assistindo ao filme, ouvindo uma música, eu estou andando na rua, não agora, né? Não ando tanto mais na rua, mas no Uhum. passado, quando a gente andava, é, eu ouvia coisas das pessoas, ou via uma fotografia, aquilo me trazia na hora uma situação, um momento que o personagem poderia viver ou viveu. E aquilo sempre, tudo me provocava demais para construir
construir cenas mesmo para esses personagens, né? Momentos desses personagens. E, e sim, eu posso estar fazendo qualquer coisa que vem alguma coisa, às vezes uma fala, né? Agora, nas últimas semanas, tem me surgido muitos diálogos dos personagens principais, né? E aí eu vou, corro, anoto, porque são coisas assim que surgem de repente que eu sei que são muito importantes para a história, inclusive para desenhar, né, uma personalidade deles. Ô, Alex, uma curiosidade, você escreve à mão, você usa o laptop, ambos, você tem cadernetinhas como o João Cabral, você tem papéis embaixo da cama, na Sim, cozinha, na sala, eu como tenho você muitos escreve? cadernos e eu uso mais para fazer anotação, fazer ideia de capítulo, fazer perfil dos personagens. Eu tenho um Moleskine super antigo, já deve ter o que, uns 12 anos, e onde está tudo da trilogia do Frágil. Então tem as ideias, eu imprimi fotos de atores que eu achei que se aproximavam de como eu imaginava o personagem. Aí eu fazia o perfil, quando eles nasceram, gosto pessoal, eu criei todo um perfil mesmo para cada um. E nessa parte física, né, mais assim do papel, da caneta, ela serve mais para esboçar, para fazer rascunho, para organizar as ideias. E aí eu depois escrever mesmo é tudo no computador. Legal. Esse material todo que você está dizendo, né, de anotações, de esboços, colagens, etc., você pensa algum dia em publicar essa intimidade toda sua? Ou é algo Hum, só para você mesmo? eu por enquanto eu prefiro que seja só para mim. Eu acho que tem umas coisas ali que talvez que não estão nos livros, sabe? Eu coloquei coisas ali que são só para eu saber. Então, mas assim, nunca pensei nisso, mas é interessante. Igual a gente vê nos diários dos escritores publicados. Eu me interesso muito por processo criativo. Eu acho muito legal quando os escritores postam fotos do escritório, de um caderno, de um rascunho. Acho isso bem legal. Mas não, acho que não, pelo menos não publicaria agora, não. Entendi. É, porque quando você mencionou, logo me veio o trabalho do Lourenço Mutarelli, né? Uhum, Artista plástico, escritor, e ele trabalha muito isso, né? O processo de criação e a elaboração de cadernos, né? Com recortes ao acaso, ideias, etc. E quando você falou, já logo pensei nesse material e sim. que ele lançou também, né, anos atrás, que é bem legal, mas quem sabe uma ideia para maturar, né? Depois de Quem ser sabe um ruim, dia. quem sabe, né? No Uhum, futuro. Alex, eu quero entrar propriamente no romance, né? No drama. sim. E eu acho que o primeiro contato já que você propõe aqui, né, na edição belíssima da Autêntica, do O Frágil Toque dos Mutilados, a gente já tem um texto, né, bem interessante que eu acho que faz uma síntese muito bonita do que é já esse primeiro contato, esse romance, né, que a Márcia Tiburi escreve, né, de uma Sim, maneira bem emocionada até e muito lúcida. E eu gostaria de ler essa pequena introdução, até para aqueles que não conhecem um pouco, saberem que universo adentrar nesse claro. drama. Pode ser? Claro. Vamos lá então, aqui a apresentação da Márcia Tiburi para o Frágil Toque dos Mutilados. É um texto bem curto, bem breve, e aí ela diz o seguinte: Magnólia trabalha com vinhos e gosta verdadeiramente de bebê-los. Herbert, com quem é casada, trabalha com literatura, tenta escrever um ensaio sobre Virginia Woolf e gosta verdadeiramente de sua mulher. Orlando, irmão de Magnólia, viúvo de Sarah,
depois de ter sido radialista, tenta dedicar-se à pintura. Ele gosta imensamente de cerveja e tem um histórico de alcoolismo, como vários outros personagens dessa trama, em que cada um está em contato direto com o tipo de desespero, aquele que, vindo de dentro, ameaça arrebentar quem experimenta a vida apenas porque está, de algum modo, dentro dela. Sair apresenta-se a todo momento como uma possibilidade. Orlando vive com os filhos adolescentes na casa de praia, na qual recebe a visita da irmã e do cunhado. Não se viam há anos, e embora tudo seja desejo de aproximação e reencontro, um véu de beleza, de bons vinhos e de comidas saudáveis feitas por Orlando encobre uma sorte de tensões familiares a todos nós. O mar é, para a ação que aqui se dá, um pano de fundo tão belo quanto trágico. O romance, desenhado com meticulosidade da pena de Alex Sanz, constrói-se nesse trânsito, sobre aquela espécie de dificuldade consigo que é vivida por cada pessoa quando ser e estar. Diante de si mesmo e diante dos outros, não parecem nada simples. Quando a possibilidade de viver junto com os outros está a cada momento posta em xeque. Podemos dizer que O Frágil Toque dos Mutilados, se trata de um romance sobre uma espécie de desespero contido, aquele desespero que leva as pessoas a ações de heterodestruição e autodestruição bem concretas. A meditação se dá toda em torno dessa aparente simplicidade de um tempo em férias num lugar aprazível, em que cada um tenta encontrar um lugar para estar junto com os outros, sem perder-se no todo, para estar sozinho sem precisar sucumbir. E assim situados, o que cada um espera é que possam, de algum modo, ser o que são. Que uns não aceitem os outros, que uns possam ser mais tolerantes do que outros. Transparece como uma das ideias estruturadoras dessa obra. Arca onde segredos e silêncios são cuidadosamente guardados. O cerne, contudo, da história, aqui perfeitamente narrada, é ocupado pela personagem Magnólia, mulher tão tensa quanto intensa, tão louca quanto ciente de sua loucura. Aquilo que no passado era um mero temperamento, é agora diagnóstico médico. O que era a estética da existência torna-se um erro ao qual a personagem é condenada. Mas ela mesma sabe que não se trata de transtorno algum, assim como Orlando sabe que no seu próprio caso não se trata exatamente de alcoolismo. Assim como, do mesmo modo, a morte de Sarah não foi exatamente uma morte. Antes, o que está em cena é o modo de ser próprio daqueles que, por todos os motivos do mundo, não cabem em si. É nesse não caber em si, esse estar deslocado em um mundo mais do regrado, um mundo em que o ato de viver está mutilado, o que funda-se esse lindo, simples e complexo, assim como melancólico e certamente ao mesmo tempo luminoso livro de Alex Sanz. Então a Tiburi aqui ela dá uma definição lindíssima, né, de quão profundo é o texto, uma apresentação assim para lá de comovente e estimulante, e é uma narrativa extremamente acachapante e que eu recomendo demais enquanto livreiro, né? Agora, para falar propriamente deste livro e dos desdobramentos dele, Alex, eu gostaria de te perguntar como que começa. Como começa? Quais são as primeiras ideias que você tem para construir esse romance? Como surgiram essas personagens? Você teve um momento estrutural, um momento basilar, uma grande epifania? Porque essas personagens, para quem vai ler o texto, vai observar que tem uma profundidade imensa. Cada qual com as suas complexidades, com as suas idiosincrasias, cada qual com as suas falhas, vicissitudes e momentos luminosos também, como diz a Márcia Tiburi. Mas como começa a construção desse romance? As primeiras ideias, os esboços das primeiras ideias, Alex? Então, eu, na época,
Eu tive, a primeira ideia do livro foi em 2009, ou seja, faz 11 anos, e foi a partir de um filme. Eu estava morando num sítio, com meus pais, e a vida no sítio não é muito agitada, né? Uhum. Ela é tranquila e eu tava procurando talvez um escape, né, na escrita que fosse muito intenso, que me tirasse de onde eu estava, que era um lugar muito tranquilo, e me colocasse num lugar de muita tensão, de muito conflito. E era uma época que eu assistia a muitos filmes e eu vi um filme do Noah Baumbach que chama Margot e o Casamento. E esse filme é sobre um drama familiar. Ele não encosta assim tanto narrativamente no meu, porque é a história de uma mulher que vai visitar a irmã que está para casar. E só Uhum. que tem conflitos familiares nesse filme. E eu fiquei muito, eu já estava aos pouquinhos eu estava já elaborando essa coisa de escrever um drama familiar, só que não vinha o estalo, né? Não vinha faísca para começar. E depois desse filme, eu pensei, vai ser um drama familiar. E é uma coisa assim, um pouquinho clichê. Assim, é muito comum essa coisa de conflitos familiares surgirem a partir de um reencontro. Quando parentes não se veem há muito tempo, um irmão que está brigado com outro há muito tempo e aí eles se encontram. E, e eu pensei que tinha que ser numa casa, porque num ambiente fechado tudo é uma combustão, né? Então, e me atraía muito essa coisa do litoral. Tinha que ser uma casa em frente ao mar, porque me dava muitas opções para escrever de uma forma mais poética, porque eu gosto muito dessa escrita mais pensada, com uma linguagem não só poética, mas visual também. E, e eu estava também muito influenciado pela Virginia Woolf, né? Porque ela viveu parte da vida dela, ela ia sempre nas férias dela para Cornualha, ela passava as férias com a família no litoral. E eu sou uma pessoa que eu nasci no litoral e embora eu não seja de praia, né? Eu sou praticamente transparente, de tão branco. É, eu me interessa muito essa região e como ela é bonita para se escrever. É. E aí foi, né? Eu tive a primeira ideia em 2009, fiquei gestando isso até 2012, 3 anos que eu fiquei elaborando. Aí e eu pensei, tem que ter uma personagem principal que seja é, a motivadora de tudo isso, né? E a catalisadora também. E, e eu pensei, ela tem que ter alguma coisa. E eu estava muito interessado na época sobre transtornos assim psicológicos e psíquicos e aí surgiu pesquisando o transtorno de personalidade borderline, que é Uhum. o que a personagem tem. E comecei a estudar muito sobre esse transtorno, fiquei procurando material, tudo quanto é tipo de material, filme, comprei alguns livros em inglês, porque o material em português no Brasil é muito raso, não tem muito material sobre isso. Quando tem, são poucas informações, não tem um livro inteiro sobre isso. E, e eu também era muito, ainda sou, né, muito interessado em vinhos. Então eu pensei, eu vou juntar uma personagem que tem um transtorno, que trabalha com vinhos, com um irmão do outro lado que está se recuperando de um alcoolismo, né? Tá em tratamento. E como é que isso não dá um conflito, né? Já é um conflito pronto. Uhum. Então, eu fiquei esses 3 anos elaborando essa relação dos dois. O livro até teve uma versão diferente, que era narrado pelos personagens, mas eu Uhum. desisti disso porque não estava achando a voz certa. E Uhum. aí, em 2012, surgiu o edital do Prêmio do Governo de Minas Gerais de Literatura,
que pedia, na categoria que eu me inscrevi, que pedia só 20 páginas do livro, porque aí eles pagariam uma bolsa de 6 meses para escrever o livro. Ah, E aí mandei 12 páginas. A Márcia Tiburi, que é muito querida, que é uma pessoa muito generosa, e nossa, para quem eu sempre vou ser grato, ela foi uma das juradas, coincidentemente. Foi uma coisa que foi muito legal, porque eu já tinha resenhado um livro dela anos antes de eu escrever esse livro. uhum. O que você E tem resenhado dela, Alex? Só pra... eu resenhei o Manto, que é o Hum, último livro da trilogia íntima dela. legal. E aí mandei pro, pro prêmio, esperei, eu nem sei quanto tempo, mas saiu, né, resultado, eu fiquei super feliz porque eu tinha ganho. E aí foram divulgados, né, os jurados, que eram a Márcia Tiburi, a Noemi Jaffe e o Carlos Herculano Lopes. Júri E de peso, hein, Alex? sim, foi júri de peso. Eu Caramba, fiquei muito feliz na época. caramba, que E, e era uma coisa que me ajudou, né? Porque eu estava nesse sítio, a gente estava lá isolado e eu estava tentando viver de literatura. E aí veio essa bolsa que me ajudou muito. Então, tinha o prazo de 6 meses, eu escrevi um pouquinho além disso, eu escrevi mais ou menos o livro em um ano. uhum. E terminei, e foi isso, assim, foi a partir do filme, e 3 anos, né, pensando no livro, e aí terminei em 2013. Na época eu consegui uma agente literária por causa do prêmio. Uhum. Hoje em dia eu não tenho mais agente, mas naquela época eu tinha, e ela mandou para Autêntica o livro. E a Autêntica, 5 meses depois de eu ter entregado o livro pro, para Belo Horizonte, né, porque tinha que entregar o livro pronto depois, por causa do contrato, 5 meses depois a Autêntica já disse o sim dela, e Uhum. eu fiquei muito feliz, porque, nossa, uma editora que eu respeito muito, que eu gosto muito, tem um time maravilhoso. A Regiane, a minha editora, é sensacional. Sempre foi muito paciente comigo, porque sei que eu não sou muito fácil, mas é, foi essa uma parte, né, da trajetória. Sensacional. E interessante que, inclusive, a Autêntica tem um papel importante aí na disseminação dos trabalhos da Virgínia também, né? Sim, sim, Com capas lindas também, um projeto gráfico lindíssimo, né? A Autêntica é respeitadíssima, também parceira nossa aqui da livraria, né? Muito legal, é fantástico você mencionar isso, né? Porque eu não sabia agora que a questão ali do prêmio, você foi contemplado com o prêmio do governo de Minas, né, de literatura, uhum. e era com então um esboço, com um projeto, digamos assim, né? Era um Sim, projeto e a partir daí você elaborou. Mas com o livro pronto, você foi também finalista do Prêmio São Paulo, né? sim, aí veio a Finalista do Prêmio São publicação, Paulo. sim, veio a publicação da Autêntica em 2015, e aí todo Uhum. prêmio, né, é sempre no ano seguinte. Aí a gente inscreveu e, nossa, eu acho que depois do prêmio do governo de Minas, esse foi o maior presente que eu tive, foi ser finalista do Prêmio São Paulo, que era um prêmio que eu respeitava, que é tão importante, né? Então foi essencial para a trajetória do Frágil. Uhum. No meio livresco, né, assim, no ambiente do dia a dia das livrarias, é, era muito interessante, né, porque era muito falado, né, o Frágil ele ficou muito conhecido entre os bons leitores, né, e pessoas Ah, assim me fale mais que sobre isso. é interessante porque assim leitores de um gosto bastante peculiar, né, de literatura um tanto mais existencial, de romances psicológicos, pelo menos era o Sim, perfil em que eu sempre tateava e via ah, a
adequação, digamos assim, né, a aceitação dos seus livros, principalmente do Frágil, né, assim, acho que foi muito bem falado. E uma vez quando ele vira um expoente, ganhando prêmios, e sobretudo o prêmio de São Paulo, né, que é muito respeitado, muito bem falado, muita gente quer ler, né? Então, eu acho que nesse sentido o seu livro ele foi muito bem aceito, né? Ele teve uma dinâmica interessante com os bons leitores, né? Isso é muito legal, porque você está ali junto com leituras, quando a pessoa ela vai fazer a leitura de um J.T. Ron, né? Ela vai comprar um Yakulto, e aí, ao mesmo tempo, aí na semana subsequente, ela lê um livro do Alex Sens, e depois ela compra um Tolstói clássico. Então, quer dizer, você entrou nesse hall de literatura pungente, né? De coisa intensa. E não à toa, né? Fazendo a leitura dos seus romances, dá para sentir isso, né? Essa profundidade muito grande e a sua formação, né? A gente sente, vê o quão preponderante é o seu processo, né? De formação também. Agora, o que eu acho curioso e acho bacana, e gostaria de te perguntar se faz sentido isso, mas você tem uma caminhada autodidata, digamos assim, né? Você não Sim. está preso em nenhum cerebralismo acadêmico. Inclusive você mencionou isso, né? Que até então não faz parte da sua trajetória. Você Uhum. acredita que esse caminho, né, que você de maneira orgânica tomou, ele é o que te deu uma liberdade? Você não encontrou cadeias, você não encontrou grilhões que por vezes o academicismo, a academia pode trazer para um escritor? Você acredita que isso te facilitou de alguma maneira? Não estar Eu acho. adequado aos acadêmicos? Sim, eu tenho certeza que sim. Essa liberdade de poder ler o que eu queria, de poder pesquisar o que eu queria, porque eu também não lia só ficção, né? Quando eu decidi também não ir para o meio acadêmico e escrever para construir um trabalho, uma obra, eu também comecei a comprar esses livros de escrita criativa, né? Não cursos, mas assim essas pequenas dicas de escritores como a Francine Prose, a Margaret Atwood também tem um livro sensacional que é o acho que Falando com os Mortos, se eu não me engano. E eu estava muito interessado também em técnica, embora eu já, através do exercício de blog e também de escrever para esses veículos culturais que eu escrevia na época, é, isso já tenha me ensinado muito. Só a própria experiência da escrita já me ensinou muito. Então eu comecei a ler esses livros e construir o meu estilo, né? E, mas acho que, com certeza, não ter entrado nesse universo acadêmico me deu essa liberdade para buscar outras formas também de como me encontrar, né, de como me achar na escrita. Uhum. Interessante, né? Interessante isso. Alex, e então você, subsequentemente aí ao, ao seu primeiro romance, né? Uhum, Você publica um trabalho de contos, né? Que, diga-se de passagem, são 3 contos assim extremamente interessantes, né? Você publica o Corações Ruidosos em Queda Livre. sim, Adorável também são os títulos, né? Os títulos dos seus livros assim são coisas impressionantes. obrigado. E depois você dá sequência a esse drama familiar no A Silenciosa Inclinação das Águas. Eu vou aproximar aqui para que fique possível de contemplarmos um pouco mais deste outro lindo projeto gráfico, editorial e o capricho da autêntica.
7 anos depois, então, do primeiro momento desse drama, você retorna à história, retorna de uma maneira assim extremamente, digamos assim, forte, né? Forte no bom sentido, de maneira intensa, profunda com a Magnólia, né? Que no meu ponto de vista, o que eu senti é que a Magnólia ela é a personagem que tudo deságua e transborda ao mesmo tempo, né? Eu Sim. sinto dessa maneira, ela é uma pedra angular assim no encaminhamento do romance, né? Muito bem construída. E a gente então vai se envolvendo ainda nessa história, e não à toa é um livro fundamental, porque ele faz uma ponte, né, entre esse momento em que ainda não sabemos o que será e o que já passou, e muitos dos segredos revelados, né, das nuances ali que ficam implícitas, porque você também é muito bom no suspense, né, você tem um movimento também no bom sentido policialesco que envolve muito, a gente quer saber o que está acontecendo, o que vai acontecer, e essa presença, né, do movimento do mar tragando e de uma presença também um tanto arrepiante da morte, né, em vários momentos do texto, é muito interessante de ler. Então, a silenciosa inclinação das águas traz isso também. Agora, a grande questão, né? Porque a gente está aqui com 52 minutos quase já de live, e me bate até uma pequena tristeza no coração, que passou rápido demais, Passou né? muito rápido. Muito rápido, muito rápido. A gente poderia ficar aqui até umas 22 horas, pelo menos, até as 10 da noite, que ia ter papo para conversar. Mas eu gostaria de te perguntar assim, você soltou aí agora há pouco que fez o primeiro capítulo do terceiro volume, né? Sim. Você tem uma prospecção, consegue esboçar quando a gente vai saber o fim dessa história toda? Quando a gente vai parar de roer as unhas ensandecidamente, saber o que vai acontecer, né, com essa história toda? Ou você está num movimento muito natural, muito tranquilo e está deixando acontecer? A gente consegue saber quando que vai sair esse material e mais, né? O que a gente pode esperar desse desfecho? Né? A gente pode esperar grandes surpresas, a gente pode esperar muitas lágrimas novamente, a gente pode esperar algumas noites de um pouquinho de insônia e profundas epifanias. Então, eu tô tranquilo na escrita agora, mas eu só tô tranquilo porque a Silenciosa Inclinação das Águas, ele na verdade era para ter sido um livro só, aí ele foi dividido em duas partes. Então a segunda parte já está pronta, sai no ano que vem. E, e aí o terceiro livro já é como se fosse um quarto volume, né? Eu brinco que é uma trilogia de 4 livros, porque vai acabar sendo isso mesmo. Então, eu tô tranquilo na escrita, tô bastante lento, porque eu quero que seja o livro mais importante por ser o último, né? Eu tenho que amarrar algumas coisas, eu tenho que fechar algumas narrativas, mas essa segunda parte sai no ano que vem, que é a segunda parte da Silenciosa, né? E a outra pergunta, você perguntou qual que é o que a gente pode esperar, né? Sim. É o que a gente pode esperar desse desfecho, desse desdobramento, né? Surpresas, epifanias, lágrimas demais. Eu acho que pro O que você pode desfecho... contar, é claro, né? Sem dar spoiler, né? É, sim, não, mas com certeza, algumas lágrimas, mais drama, né? Porque se não tiver drama também não é meu texto, né? Tem alguns leitores até brincam que é um soco assim atrás do outro. Agora, na segunda parte que sai no ano que vem, tem umas coisas bem fortes que vão ser reveladas. E pro último livro também é um pouco pesado, e acho que mais do que todos os outros, ele é o que mais vai tratar da morte.
e de como a gente lida com a morte. O último livro, eles passam em 2020, então vou ter que falar dessa situação da pandemia também, porque coincidentemente saiu do livro se passar em 2020, seria bem impossível fugir disso, né? Então, eu acho que vai ser o livro mais, talvez o mais cru e o mais difícil de todos. Entendi. Vamos preparar, então, o coração para os desdobramentos, né? Sim, coração, os lenços, um medidor de pressão. Sim, sim, sim. Vai ser importante, então. É bom que eu já vou me preparando aqui, Alex. Bom, a gente tem aqui pouco menos de 5 minutos e aproveitando, então, a contextualização do desfecho do seu drama familiar, né? Você disse que vai se passar em 2020 e a nossa conjuntura tão delicada que nós estamos vivendo, eu, enquanto livreiro e vivendo em um ambiente tão importante para a subjetividade, para encarar e atravessar esse período tão difícil, que é em meio aos livros, ao universo literário, eu gostaria que você nos desse aí uma sugestão de leitura para essa quarentena, para esse momento de distanciamento social, e, se possível, também dizer o que você está lendo no momento, né? E dizer um pouco o quão importante é a leitura para que a gente atravesse esse momento de uma maneira salutar, com a psique minimamente em equilíbrio e com vontade de continuar vivendo, Alex. Eu acho que pensar que numa leitura, eu não li tanto esse ano como eu gostaria. Eu li muito em janeiro, fiz um projeto pessoal tentar de ler um livro por dia, assim, para pegar janeiro. Sério? Sim, Cara, você é uma máquina de leitura. Que isso? mas foi só janeiro. Depois eu li bem devagarzinho. E, assim, uma das leituras que mais me impactaram esse ano foi o Náufrago, do Thomas Bernhard, que eu fiquei muito impressionado. E o que eu estou lendo agora é A Luz do Farol, do Colm Tóibin, que é um romancista irlandês, se eu não me engano, que eu nunca tinha lido, é o primeiro romance dele que eu leio, e que coincidentemente é um drama familiar, que se passa assim no litoral, e eu estou muito impressionado com os diálogos e com a história, eu estou gostando bastante. Legal, legal, muito legal. Alex, estamos aqui já no desfecho da nossa live. Eu, Rafael, livreiro da Martins Fontes Paulista, indico a princípio, quem não fez a leitura, O Frágil Toque dos Mutilados. Uma literatura intensa, densa, difícil por vezes, mas que seguramente vai nos tirar desse momento pandêmico para respirar um pouco do universo e da criação de Alex Sens. Ótima literatura, um livro incrível e não à toa premiado e tão bem divulgado entre o meio livresco. Pessoal, muito grato pela presença de vocês, quem nos acompanhou. Alex, grato pela presença, por aceitar o nosso convite. E gostaria de lhe perguntar, tem algo que nós não falamos que você deseja mencionar? Não, acho que a gente explorou bem aí toda a trajetória dos livros. Gostei muito da conversa e agradeço demais o convite. Alex, muito grato. Pessoal que nos acompanhou, muito grato. Não deixem de vir à loja, bater um papo conosco e participar aqui deste momento de saudão que a Martins Fontes Paulista promove. Galera, muito grato mesmo. Ficamos por aqui com esse incrível diálogo com Alex Sens, literatura de primeira, literatura intensa de um jovem escritor brasileiro. Vamos valorizar a nossa literatura. Muito grato. Boa noite a todos, galera. Boa Até mais noite. ver. Boa noite, Alex. Gratidão.